a gente pode dizer que agora a gente tem tudo na vida, porque Quando a gente casemos, a gente morava numa casa de... né? palha. Era palha de papelão, de papelão. Casa de índio, parece aquelas casas de índio, de palha. Era. A nossa situação era mais difícil, assim, os alimentos, né? Negócio de alimento. Mas agora não, graças a Deus, agora, né? Só o único problema mesmo é só a casa mesmo, mas aí a gente, com fé em Deus, a gente vai melhorando aos poucos. Aqui a gente está chegando numa favela chamada Sovaco da Cobra, só que é uma área pobre que fica na periferia de Jaboatão dos Guararapes, que é uma cidade vizinha ao Recife. Aqui a gente está na frente da casa da família Dumont, uma das que a reportagem da Folha vem visitando há 10 anos aqui na região do Sovaco da Cobra. Há 10 anos essa família tinha 10 membros, a Sueli Dumont e o seu marido Ronaldo e 8 filhos. Hoje eles são 19. E agora aumentou tudo, vai se arrastando que nem cobra. Não é isso? Até Deus quiser. A tendência é melhorar, Aumentou né? tudo, até a Júlia já veio, aumentou. Aumentou um pão, né? Mas agora acabou-se. As filhas e filhos tiveram filhos muito cedo e hoje praticamente todas as crianças da casa recebem o Bolsa Família. Os seus filhos estão no Bolsa, não? Tá, no Bolsa Família. Os 3? Todos 3. Quanto que você recebe no total? 310. E aí, moça, tudo bem? Tudinho recebe, né? Lá também recebe. Também recebo. Tudinho Recebo. recebe já, assim, só menos... Mas e as crianças estão na escola? Tá, na escola. Tudo na escola. E vocês fizeram naquela época que eu vim aqui, aquele programa Gente Jovem, aprenderam a fazer o que lá? Só bagunçar. E fazer muito menino, já tem dano. Bagunçar e fazer menino. Agora vem cá, e vocês quando estavam lá no Agente Jovem e tal, começaram a ter os meninos e tal, ninguém acabou de estudar não, né? Quando aí eu concluí a 8ª. Só que era pra me fazer o primeiro, o segundo ano, né? Mas não teve paciência mais não. Eles são altamente dependentes do Estado. Nesta família inteira tem uma pessoa, que é o patriarca da família, que tem um emprego de um salário mínimo, ele é gari. Aqui eu tô malhando mais uma perda porque a mulher agora no momento não pode lutar, trabalhar, me ajudar por causa da menina, E né? pra acabar de arrebentar, agora se formou-se uma hérnia na minha barriga. Aí não posso nem pegar peso. Pra gente ter uma ideia, o total dessas pessoas lá, eles têm uma renda de R$ 852 reais de dinheiro vindo apenas do Bolsa Família. Cadê seu pai? Tá aí? A poucos metros da casa dos Dumont vive a família de Pedro e Micineia, que a reportagem da Folha vem acompanhando há 10 anos. A senhora, quando eu comecei a vir aqui, foi em 2005, a primeira vez. Os meninos eram tudo pequeno ainda. A senhora tinha lá o benefício do Bolsa Família, seu Pedro não tinha aposentadoria. A situação é exatamente a mesma. Eles dependem 100% do Estado hoje. O seu Pedro sofreu um acidente, foi atropelado, então ele tem um problema no ombro. Aí ele recebeu uma aposentadoria por invalidez, o motivo do acidente que eu sofri. E o senhor recebe um salário mínimo? Um salário mínimo, né? Exato, é. Fique à vontade, não olha a bagunça não, que a mulher está no hospital. O que aconteceu? Um menino nasceu um Isaac. Eles tiveram um filho, o Isaac, que tem síndrome de Down. Cadê o beijo? Dá beijo, dá beijo. Faz assim, vai jogar no chão, quer ver? Faz. Conseguiram também uma pensão. É um salário mínimo, também. salário mínimo também. Então a renda da família hoje são 2 salários mínimos. É 2 salários mínimos Mais dos 200 do Bolsa Família, exato. Então eles têm uma renda considerada bastante alta para aquela região, para a situação em que eles estão. E a senhora reclamava que não podia comer carne sempre, não sei o quê. E aí, hoje em dia como é que tá? Hoje em dia eu reclamo com o Pedro, por exemplo, a gente vai fazer as compras, né? O problema é que Pedro não bota carne, né? Não, porque a gente tem que botar mais arroz, feijão, Macarrão. E a carne não bota. A preferência a gente dá e a prioridade, quer dizer, a alimentação, né? Que é o básico. Então né? hoje tem carne. Hoje tem carne. Digamos assim, o que ela pede, o que ela quer. Se ela disser, Pedro, eu quero comer carne hoje, eu vou lá e ela come.
desde que você nos fez as primeiras visitas aqui, tem mudado muito, né? Apesar de você ver a casa na situação que estamos em obra, não é? Porque, você sabe, né? Ali é minha cama. Eu durmo em cima e Luan embaixo. Aqui é o quarto da Missinéia. Cadê o beijo? Dá beijo, dá beijo. E ali é a cama da Vanessa. Até mesmo que depois que o Isaac nasceu, eu não tive mais espaço. Aí eu boto um colchão, hoje eu durmo lá no chão. Tá tudo ainda pro dar. Aqui é o berço do Isaac. Aqui é a minha cama, ali é a de Vanessa, está ficando já mocinha, não é? Aqui é o quarto dos meninos, do Luan e Alan, né? Viu, olha como é que é o quarto dos dois, viu? Tá aqui o quarto, tá assim molhado por causa das águas. Aí esse papelão é por causa da umidade. Aqui é a cozinha. O terreno aqui a senhora estava dizendo que comprou como? O terreno aqui, na época que eu comprei, eu estava recebendo 312. Aí eu pagava todo mês, R$250. No total a senhora pagou 1.200, é isso? Foi. Comprei com a minha Bolsa Família, ele nem sabia ele. Eu nem sabia. Porque eu comprei para dar à minha filha. Minha filha não fez nada, o povo invadiu a metade aí atrás, eu peguei e construí. Então a gente vê que, do ponto de vista material, o Bolsa Família ajudou muito essas pessoas. Para tu ter uma ideia, a gente não podia comprar um móvel, hoje em dia a gente pode. A gente não podia comprar um eletrodoméstico, eu tinha que usar uma coisa e comprar a segunda mão dos outros. O meu filho aprendeu a botar cerâmica com meu cunhado, já colocou a cerâmica. Eles deram uma prioridade a melhorar a moradia deles. Assim, a gente come pouco e tem que fazer alguma coisa dentro de casa, né? Aqui é o quarto de vocês, mais a da Júlia. Esse aqui é o quarto dos dois meninos. Ainda faltou o quarto dos meninos terminar de pintar, que essa daqui foi Cássia que deu do salão, deu essa geladeira, gente. Aqui foi do piso que eu recebi, aí já ajudou. Aqui é um quartinho que tem essa minha filha mais velha. A gente guardava ferramenta. Então eu peguei, botei pra ela enquanto ela termina a casa dela. Água e luz é clandestino. Clandestino. Aí quando as coisas melhorar mais, né? A água a gente não paga, a luz a gente pagava, mas houve aí um erro, não é? E eu fui lá para ver se consertava. Pra ficar legalizado mesmo, aí tem que começar a pagar PTU, né? Robina, Pra ficar um negócio certo. vai, Júlia. Então tem muita gente que acha que o Bolsa Família é um valor altíssimo e a pessoa deixa de trabalhar. 75% dos adultos do Bolsa Família trabalham. Então não é verdade que as pessoas ganham o Bolsa Família e não trabalham. Trabalham tanto quanto os que não são do Bolsa Família, né? Que a população economicamente ativa no Brasil também é em torno de 75% dos que estão em idade de trabalhar. Então é igual. Por que acham que é diferente? Preconceito. A proposta de acompanhar as famílias, que obviamente é um universo extremamente pequeno das atendidas pelo programa, era de pelo menos ter uma ideia de que tipo de trajetória tem crianças. Metade do público do Bolsa Família não trabalha, tem menos de 18 anos de idade. Nós queremos essas crianças na escola e elas estão na escola. Essa é uma vitória do país. E o que esses moleques vão fazer da vida daqui a pouco? O que tu vai fazer da vida? Não sei. Não sabe? Por enquanto estudar, né, Alan? Eu sou engenheiro civil. Engenheiro civil. Eu também, engenheiro civil. Quer construir o quê? Ponte? E prédio. Eu estou sempre incentivando eles, conversando com eles, olha, tá aí, tem muito emprego bom. Eu digo, é preciso realmente que você venha estudar, porque para que você não venha passar o que eu passei, a dificuldade e as lutas, né? Vale a pena a gente ressaltar sempre o seguinte, eles terão uma vida necessariamente melhor do que a que os pais tiveram. Estou fazendo preparatório. Para entrar na faculdade? No IF, SESC, SENAI, Escola Técnica. Você quer fazer o que da vida? Edificações lá. Mas lá paga esse curso, não? Não. E o Luan? Ele sempre fica dizendo que quer montar uma lan house. Uma lan house? Quer ser empresário então, pô. As crianças, elas partem de um outro patamar. Talvez demore mais 2, 3 gerações para chegarem num nível adequado, razoável, competitivo no mercado de trabalho, no mercado educacional, etc. A maior preocupação hoje não é se a criança está na escola, se a escola existe, é a qualidade. Então, a questão seria, essa criança está na escola? Nós acreditamos que está. Quem nos informa? A rede de educação, através de um sistema nacional. Então, a cada 2 meses, a gente faz um balanço e toma uma medida. Se a frequência estiver abaixo do esperado
naqueles 2 meses, a família é notificada. Dali a 2 meses, se isso se manteve, aí sim a gente toma uma medida, bloqueia o benefício. Você já está falando inglês, né? Mais ou menos. Fala aí alguma coisa. What's your name? What's your name? The book's on the table. Hã? Todas as vezes que eu vim até aqui, fiz um ditado, fiz uma leitura com os meninos e é patente a evolução deles ao longo desses anos. Tenho muitos amigos na 7ª série. Vai escrever, ué. Não é sempre que eu faço a mesma coisa? Eu me chamo Luan, estou na 8ª série e tenho muitos amigos na escola. Meu nome é Luan, tenho 16 anos e estou no 2º ano do ensino médio. Iluminação dramática. Grandes contrastes de luz e sombra. Ponto. No centro do quadro, vírgula, o interior da ilha, em plena escuridão. Se você for comparar com uma criança do Sudeste que está numa escola particular ou mesmo numa escola pública, a evolução me parece muito menor. Eu tive a oportunidade em algumas ocasiões em visitar as escolas que essas crianças frequentam. Então, tudo bem, o governo vai lá, dá o dinheiro do Bolsa Família, mas se você for olhar a qualidade da escola, você tem goteira na escola, as carteiras estão quebradas. A parede da escola, das salas, das cestas, aí quebrou, rachou. Aí eles estavam reformando, aí não podia ter aula todo dia. As crianças reclamavam o tempo todo de que a biblioteca vivia fechada. Lá não deixa muita pessoa entrar lá, não. Para pegar livro? E a merenda é boa? O meu interesse pelo programa Bolsa Família começou quando eu era correspondente da Folha de São Paulo em Washington, em 2003. O governo Lula tinha acabado de assumir e estavam pensando em fazer um programa social para o Brasil. E várias autoridades brasileiras iam para Washington, para o Banco Mundial, para estudar um programa que o México tinha feito. Com o programa Oportunidades, apoiamos a las famílias que mais lo necessitam. Que o Brasil copiou. Por um futuro melhor. Quando eu voltei para o Brasil, em 2004, eu quis ver como é que esse programa estava funcionando aqui. O lugar escolhido aqui em Pernambuco veio de uma indicação de um amigo aqui de Recife, que dizia que era um dos piores lugares do Brasil em termos de IDH, em termos de infraestrutura aqui no Sovaco da Cobra. E, basicamente, todos os anos eu acabei voltando para o mesmo lugar. Em 2005, quando eu comecei, um lugar muito precário, não tinha água encanada, não tinha nada. Mas as pessoas recebiam esse dinheiro. E eu fui acompanhando a evolução delas ao longo desses 10 anos que eu tenho visitado o Sovaco da Cobra. São 14 milhões de famílias. Ao contrário do que as pessoas pensam, são em média R$170 por família. Então, o Bolsa Família não está substituindo a renda. Ele é uma ajuda. Muitas vezes ajuda mesmo a família a conseguir se estabilizar. E eu vejo as pessoas, até com certo preconceito, se referirem ao Bolsa Família como um programa que está perpetuando a pobreza, enfim. Mas as pessoas acham que ele é o grande carro-chefe desse processo de pagamentos a pessoas que nós temos no orçamento. O orçamento da União, mais do que eu acho que em qualquer país, ele é uma grande folha de pagamento. Pagamentos a pessoas. Neste ano que eu fiz, foi 2012, ele dá 74% do total do gasto. O Bolsa Família é um pedacinho de nada, 2,8%. Eu acho que o Bolsa Família é um programa absolutamente exitoso, né? Porque primeiro, conseguir gastar 0,5% do PIB e chegar a 50 milhões de pessoas. E é patente o benefício político que o governo Lula e depois a Dilma Rousseff tiveram com o programa Bolsa Família. Tem políticos que até hoje defendem cortar a verba do Bolsa Família. Se a gente se recordar, por exemplo, em 2005, o Lula estava metido até o pescoço no escândalo do Mensalão. Logo depois da eleição em 2006, numa reportagem que a Folha fez, eu peguei todos os dados eleitorais. A comparação é patente. Onde teve mais Bolsa Família, mais votos o Lula teve e ele ganhou a eleição. Provamos que é possível crescer e, ao mesmo tempo, distribuir renda. E
os adversários dizendo assim, nós não vamos acabar com o Bolsa Família. Além de manter, eu vou ampliar o Bolsa Família. A estabilidade econômica é importante. O Bolsa Família também. Virou uma carta eleitoral. Nós vamos manter o Bolsa Família. O Bolsa Família vai continuar. Então, é um programa social super importante, absolutamente necessário num país de distribuição de renda tão desigual quanto o Brasil, mas é patente que quem está no comando do governo e está oferecendo o Bolsa Família tem maiores chances sobre seu adversário. Foi o presidente Lula quem colocou a fome e a miséria na agenda política do país. Lá o povo diz que eu não entendo de política, né? Mas o pessoal diz que ela tá botando pra quebrar no Brasil, na Petrobras e tudo, né? Mas apesar da corrupção, eu votaria porque ele foi um governo que governou para o pobre. Eu votava nele. No Lula, votaria sim. Não sei se esse governo agora dela aumentou mais a inflação, as coisas. Você ia com 200 contos na época, você ia para Brasília, botar cada um, você trazia o carro de feira. Mas agora você com 200 contos, você traz na bolsa de mão, sai na mão. Então é óbvio que esse pai de família, ele preferiria ter um emprego onde ele ganha R$800 do que receber R$200 do Bolsa Família para ter 2 crianças na escola. E as pessoas acham que as pessoas do Bolsa Família vão para a informalidade para burlar o Bolsa. E não é verdade. Se você for pegar a história da pobreza no mundo, quem está na informalidade, em geral, são os pobres. Por quê? Porque não tem instrução, não sabe como se formalizar, não tem acesso aos melhores postos. Agora, nessa situação onde a presidente Dilma nos colocou agora, vai demorar muito tempo, a taxa de desemprego vai aumentar. Então, a porta de saída do Bolsa Família, que estava se abrindo até o final do governo Lula e meados do governo Dilma, se fechou quase completamente agora, mais uma vez, no governo Dilma II. Porque o que a gente tem é um cenário de desemprego e de afastamento dessas pessoas que podiam parar de receber o benefício do mercado de trabalho.